Então, eu comecei ansiolíticos e hipnóticos, não foi? Eu fiz o curso aqui no quadro. Então vamos lá, vamos tentar dar uma recapitulada nesses hipnóticos para ver se não ficou faltando nada de ansiolíticos e hipnóticos. Então, dentro dos... A parte de ansiolíticos é um pouco mais extensa, certo? Onde a gente tem vários grupos com indicação clínica para tratamento de ansiedade. O que a gente precisa entender? Que a ansiedade, a primeira coisa que vocês têm que fazer, principalmente ligado à prova, é em relação à questão que tipo de ansiedade. Então vocês precisam pegar o material dos slides e dar uma olhada. Certo? Fobias, traumas, transtorno social. E assim por diante. Então tem que, primeira coisa, porque exemplo, se eu falo, ó, droga de primeira escolha para tarde, nós temos lá exemplo, antidepressivo. Agora exemplo assim, ó, primeira escolha para estabilização de um paciente que está com ansiedade em relação de trauma. É antidepressivo? Não é. Normalmente a gente usa benzodiazepina. É isso que eu preciso entender. Exemplo, outros exemplos que eu posso dar. Eu posso utilizar, exemplo, buspirona para fobias. Não tem efeito. Buspirona eu indico, exemplo aqui na tarde. Sabe? Então eu tenho que sempre estar ligado qual que é o quadro clínico do paciente, que é baseado no quadro clínico dele que eu vou pensar no aspecto farmacológico. Tá? Sempre eu vou pensar, beleza, o paciente tem estágio, mas por algum motivo que esse paciente entrou numa crise, ele vai ficar só com antidepressivo? Aí vem medicamento de estabilização. E aí normalmente eu uso benzodiazepina. Aí não é só olhar o contexto, porque eu preciso estar muito atento ao contexto. O que está colocando lá relacionado ao contexto. E lembrando sempre, o benzodiazepina, que é uma droga de ação aguda, né, e em situações que eu preciso de uma estabilização do paciente. É onde vai entrar. Os medicamentos anticonvulsivantes, neurolépticos, são fármacos utilizados em situações muito específicas. Então, eles não são medicamentos de primeira escolha, primeira para tratamento de ansiedade. E os beta-bloqueadores são fármacos utilizados apenas para tratar sinais e sintomas periféricos, tá, de ansiedade, tremor, agitação, sudorese, assim por diante, beleza? Então, dentro do contexto é isso, tá? São essas situações que eu preciso que vocês tenham atenção. O demais, gente, o que eu falei para vocês que eu acho importante? Professor, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer, gente? Guardar o nome dos medicamentos. Porque às vezes aparece o nome lá, sertralina, o cara não lembra de que classe que é. Duloxetina, é de que classe? Nortriptilina, de que classe? E aí ele não lembra. Né? Então, aí você já... Então, a primeira coisa, pega o fluxograma e guarda. Faz aquela atividade mental que eu falei para vocês, pegar sempre lá no final e no começo. Você pega lá o fármaco lá no final. Nortriptilina é um antidepressivo tricíclico que pertence ao grupo dos antidepressivos, que uma das indicações clínicas é o ansiolítico. Uma das indicações, né? Porque tem um monte de indicação. Aí você sabe fazer esse bate e volta. Beleza, Carlinha? Tá? Fechou? Hipnóticos sedativos, do mesmo jeito. Em relação aos hipnóticos, hoje nós temos principalmente os Zolpidem, Zolpiclone e Azoclone são os fármacos mais usados, né? Zolpidem. Os benzodiazepínicos já são uma droga que trazem muita dependência e intolerância. E outra coisa que eu falei para vocês, que quando a gente pensa, exemplo, a gente estava até, não sei se foi com vocês que eu conversando sobre isso, a gente avaliar sedação, hipnose e anestesia, né? Então, exemplo, quando você quer um fármaco hipnótico, não é gerar sedação, não é apagar o paciente, é melhorar a qualidade de sono.
Melhorar a qualidade de sono não é gerar sedação, não é apagar. Não. Se eu apagar, a pessoa vai descansar. Não é isso. Ela não vai descansar. Então não é essa a intenção. Então todos os fármacos planejados que nós temos para o tratamento como um fármaco para tratar insônia, ele quer estabelecer que o paciente consiga passar pelas fases do sono. E nós temos uma fase de reparação, aquele chamado sono REM, né, que é a fase de reparação do sono. Então quer que a pessoa fisiologicamente consiga passar por essas fases. Então não é apagar, não, você entrar lá com benzodiazepina potente, vou apagar a pessoa e daqui 9, 10 horas ele vai acordar. A pessoa acorda com efeito de ressaca. Parece que ele nem descansou, parece que ele não dormiu. Né? A pessoa acorda, fica sonolento. Não é isso que a gente busca. Então a diferença do Zolpidem, né, para os benzodiazepinas é justo isso. Eles trazem menor dependência, menor tolerância, menores efeitos de ressaca. Então não é um medicamento considerado entorpecente, não entra dentro dessa categoria de tarja preta, que os benzodiazepínicos são, eles são tarjas vermelhas, então eles são quadrados de outra forma. Então são medicamentos que têm melhor indicação clínica, por mais que eles tenham efeitos colaterais, que o pior deles, o principal deles é a alucinação que ele gera, né? Mas é o medicamento mais seguro. Os antagonistas de histamina, né, o que a gente tem que entender? É uma droga adjuvante. Então, quando eu falo prometazina não é um medicamento que você usa sozinho. Vou precisar de uma prometazina para sedar o paciente. Vou usar prometazina para tratar insônia do meu paciente. Isso não faz, não usa. É um medicamento adjuvante, é um medicamento para dar suporte aos demais fármacos que você escolheu, principalmente na sedação. Então, ela é muito mais usada na sedação que pensando, né, como uma droga hipnótica, é mais utilizado como um adjuvante no processo de sedação, principalmente na psiquiatria. Como eu falei para vocês, se a gente for no hospital, a ala que a gente vai mais pensar prometazina é a ala psiquiátrica, é para onde vai um grande volume de prometazina injetável para ser um coadjuvante no processo de sedação. Por que ela traz isso e ela é um antialérgico? Porque nós temos receptores de histamina no sistema nervoso central. E é justamente uma região que está relacionada à questão de vigília, né, de atenção, tá? Que está relacionado também a questões de saciedade. Tá? Exemplo, quando a gente consegue gerar um efeito antagonista a nível central em receptor H1, a gente aumenta o apetite da pessoa. Tanto que tem fármacos, exemplo, a citraheptadina, que está presente lá. Quem é mãe aqui? Cria filhos pequenos, ninguém, né? A Vanessa tem? Então, às vezes, tem algumas mães que gostam de buscar aquelas vitaminas. É uma vitamina, ela não entende que ali tem um medicamento dentro, ela pensa que é só vitamina, né? Por exemplo, o AP20 não é só vitamina, ele tem um monte de vitamina, mas ele tem citraheptadina lá no meio. Então, por isso que a criança, né, ele acaba, né, tendo. Aí ela fala assim, nossa, ele está tomando uma vitamina, as vitaminas estão fazendo ele comer melhor. Quem nada de vitamina fazendo ele comer melhor. Quem está fazendo ele querer ter mais fome relacionada é a citraheptadina, que está lá envolvida ali no meio. Então é um fármaco, uma droga, com outras vitaminas ali presentes. E às vezes as pessoas não sabem, acham que está comprando, né, uma simples vitamina, e não é. Certo? Então, em função dessa ação a nível de receptores também. Aí, diferenças lá, que eu acho que é o que mais confunde vocês, eu percebo em relação às provas, que é essa danada dessa classe dos benzodiazepinas. Né? E realmente eles são um problema mesmo. Né? Por quê? Porque, como tem muitos, né, benzodiazepina que tem muita indicação clínica, eu começo a ficar perdido. Meu Deus, quando usar para quê e para quê? Então eu tenho que pensar assim, toda vez que eu estou falando de benzodiazepina na ansiedade, são de ação longa. Então eu vou escolher o de ação longa, exemplo, clonazepam. Quando eu estou falando de benzodiazepínicos para tratar insônia, de ação curta. Certo? Exemplo, nitrazepam, né, lorazepam, sempre vou procurar um de ação curta. Então é isso que eu preciso entender. Tá? Os benzodiazepínicos é uma classe muito grande, nós temos mais de 10 medicamentos, né, muito prescritos, mas que cada um tem uma indicação mais específica. E aí quando você pegar a classe, é isso que você tem que fazer, esse deverzinho. Benzodiazepínico que tem ação pré-anestésica, então ele tem ação mais pré-anestésica. Isso a gente sempre vai ter, né, dentro de cada categoria. Tá? Isso que a gente precisa entender. Mas como eu falei para vocês, eu, Rogério, prefiro estudar isso dentro da indicação clínica.
do que estudar ele separado. Tá? Isso aqui você pode usar até para o decoreba, mas estudar tudo de uma vez eu acho mais difícil. Você pegar uma classe de estrutura química e querer estudar tudo, acaba misturando um pouquinho. Mas dentro da indicação clínica você pega, exemplo, quais são os benzodiazepínicos para tratamento de insônia, os mais usados. É justamente isso que a gente tem que fazer buscando. Tá? Mas em relação aos hipnóticos é isso. Então foram os dois que nós estamos na aula passada. Vamos colocar agora aqui os anticonvulsivantes. Oi? É umidazolona. Ah, tá. É porque eu coloquei ali, Paulo, assim, eu não gosto que vocês estudam assim, eu acho mais difícil para vocês. Mas eu coloquei assim, na minha cabeça, tem que entender o seguinte: os benzodiazepínicos, eles têm indicações clínicas diferentes. Não, porque eu não anotei qual é o de da insônia. Nitrazepam, clorazepam. Também não tem. Alprazolam. Alprazolam também, mas ele já tem uma vida um pouco maior. Mas ele pode ser usado também. Na verdade, se você olhar na bula, eles colocam um monte que a gente não usa. A gente utiliza de ação mais curta mesmo. Normalmente o nitrazepam não usa. Clonazepam? Nitrazepam. Diazepam? Lorazepam e o nitrazepam. Temazepam também no Brasil. Lorazepam um pouco menos. Lorazepam é o prazolam. Nitrazepam. Pressão de vida curta? Isso. Diazepam. Modos clássicos na prova. Oi? É porque eu acho que o celular. Quer dizer, aí o que a gente normalmente, ó, quem tem ação mais longa? O clonazepam tem ação mais longa, eu não uso. Isso aqui eu uso para ansiedade. Diazepam, eu uso para ansiedade e convulsão. Isso daqui tem ação longa. Aqui já tem ação curta. É questão de meia vida mesmo. Questão de meia vida, metade da vida. Hoje eu vi o único professor que eu já falei para vocês, né? Quem gosta de assistir vídeo aula e tal, que é o Thiago Melo. Hoje ele falando, né, relacionado a meia vida de droga, quanto os médicos às vezes pecam no hospital por, às vezes, desconhecer um pouco a cinética do medicamento. É o que eu falo para você. O quanto é importante entender um pouco mais do medicamento. Você, às vezes, não ficar lá se matando com o paciente. Ele falou que conversando com o médico e o paciente com arritmia, né? O paciente estava com muita arritmia e o médico não estava entendendo, ele já tinha tirado a hidroxicloroquina do paciente que causa arritmia. E aí o médico pegou e falou assim para ele: não, eu já tirei, já tem 2 dias que eu tirei hidroxicloroquina. Aí o que ele falou? Pegou, deu risada do médico. Por quê? Cara, ela tem uma meia-vida de 20 dias. Se tirou 2 dias, o medicamento está lá, a meia-vida dele. E se você for avaliar o tempo de depuração dela, chega a ser 100 dias. E ela não fez 100% da depuração ainda. Então são medicamentos em cinética bem diferente. Por isso que entender meia-vida, cinética, perfusão, isso impacta na vida de vocês clínicos. Eu acho a vida do médico muito difícil. Só que às vezes o médico faz da vida dele hospitalar ser difícil. Porque ele não explora os outros profissionais que estão do lado dele. Você acha que eu sou médico, eu vou ficar batendo cabeça com cuidado de enfermagem, com reabilitação, com nutrição, sendo que eu tenho os outros profissionais que para me ajudar? Então, às vezes o médico fica batendo cabeça nisso, vezes consultar o cara que às vezes ele tem mais expertise naquela. Então o cara tem dúvida, consulta quem às vezes tem mais, porque você tem que estar preocupado com a clínica, né, que é o centro do seu cuidado ali, a parte clínica. Então, aí ele falou, esses erros que acontecem, às vezes o médico está lá batendo cabeça, não sabia que a meia-vida da droga é gigante, né? É uma droga de difícil depuração, fica aí, o cara está batendo arritmia, porque o medicamento, por mais que você tirou, ele está circulando aí, né? Ele está lá fazendo efeito e causando arritmia no paciente. Enquanto ela não for toda depurada. Sempre que o senhor falar do clonazepam, a gente tem que citar o canal de cálcio T? O clonazepam, se for uma pergunta assim, ó, é aquilo que eu te falei. Quando a gente faz uma pergunta específica, a gente faz a resposta específica.
Quando a pergunta é direta, responda diretamente. Mecanização dos preços de diazepina. Você não precisa falar dele, né? Agora, se estiver perguntando específico dele, aí é importante. Principalmente se estiver falando de crise de ausência. Porque ele é só indicado pela crise de ausência, não por ser um benzodiazepina, não é por ele conseguir agir sobre os canais de cálculo tipo T. Né? Então, é uma ação específica dele. Né? Gente, alguma pergunta sobre essa parte? Tranquilo? Vocês estão meio cansados, né? Agora eu não vou falar derrotado, porque é um termo forte, mas tem coisa assim, vocês têm que estar firme, né? A prova está chegando. Trabalho dá trabalho. Eu não gosto do nome trabalho. Eu prefiro até quando eu vou fazer trabalho, eu faço emprego. Atividade? Posso fazer. Você quer fazer atividade? Valendo dois. Valendo ponto. 2,5. Na média, sem contar com a atitudinal. Tem 2 anos. Quem não sangue, tudo sangue aqui no sangue. Sexta-feira a gente entra Pessoal, vocês ganharam o melhor. Deus viu vocês lá ajudando o próximo. Essa é a melhor. Mas é bom ter uma motivação. Mais um pontinho de motivação. É bom ter uma motivação. Deus vai ver você ajudando a gente a pegar o próximo. Pessoal, vocês não vão ser advogados, gente. Vocês não vão ser advogados para ficar sem se Tem que Vocês estão parecendo advogados. Digamos que a gente não tem ansiedade. Viver com mamãe. Temos 3 alvos para os anticoagulantes. Ou eles normalmente são potencializadores do GABA, ou atuam como inibidores dos canais de sódio, ou atuam como inibidores de canais de cálcio. O que a gente precisa, primeira coisa, entender? Não é porque a gente separa ali que todo medicamento vai se enquadrar em um desses 3. Ele pode se enquadrar nos 3, tá? É a primeira coisa. Pelo amor de Deus. Certo? Primeira coisa. Nós estamos falando ali só o quê? Os medicamentos têm esses alvos. Mas não quer dizer que ele tem que ser de um desses alvos. Ele pode ser de 2, ele pode ser de 3, ele pode ser só de 1. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Exemplo lá que eu coloquei isso para vocês. Ó. Lá no último quadradinho. Existem fármacos que possuem múltiplos mecanismos de ação. Eu não tenho espaço ali para colocar tudo. Mas o valproato ele age na GABA-transaminase, canais de cálcio tipo T. Ele é um agonista fraco, né, do GABA. Então ele tem múltiplos mecanismos. Então onde eu enquadraria ele ali? Em todos os grupos. Porque de forma fraca, repetindo, fraca, ele atua sobre os 3. Tão fraca que ele atua sobre os 3 que você pega o benzodiazepina que atua sobre 1 é mais potente que ele. Quando você pensa em poder de inibição. Certo? Então não quer dizer que o medicamento age várias vezes ele vai ser mais potente. O que mostra a potência dele é o quanto ele promove de impacto, de especificidade, de resposta sobre a via que ele se liga. Então, exemplo, benzodiazepina, eles são agonistas alostéricos do GABA. Mas se eu pegar um clonazepam e pegar um valproato, quem tem maior poder sedativo, maior poder de inibição? O clonazepam, agindo só sobre uma via. Mesmo o valproato agindo em várias, não tem a mesma potência. Isso tem vantagem e desvantagem dos dois lados. Por exemplo, o clonazepam traz vantagens com isso, porque ele pode ser utilizado em outras indicações clínicas, mas também traz uma desvantagem por essa questão de efeito de ressaca, de dependência e tal, do que a gente já falou. E o valproato do mesmo jeito. Para certas indicações, se você quer uma maior sedação, uma maior inibição, ele não serve, mas em compensação, quando a gente pensa numa criança, que eu não quero uma droga sedativa potente, hoje é a melhor escolha. Então tem vantagem e desvantagem. Por isso que tudo que eu falo para vocês, toda vez que se fala de medicamento, principalmente médico, sem falar de clínica, não existe. Não tem como falar de medicamento na área médica sem falar de clínica. Eu consigo falar de medicamento sem clínica com farmacêutico. Certo? Agora, para falar para vocês, não tem como. Então, na cabeça de vocês, sempre tem que ter um paciente ali envolvido no processo. Porque vocês prescrevem medicamento para alguém, né? Ou vocês prescrevem, não deixa aqui, essa pressão vai levar aqui, não existe, né? Então eu prescrevo medicamento sempre para alguém. E esse alguém tem um quadro clínico. E além do quadro clínico, ele tem comorbidades. Então a escolha do medicamento é algo muito amplo.
Por mais que a gente tenha um monte de protocolos, nem os protocolos definem tudo, não tem como. Não tem como, ele só fala assim, ó, ansiedade, transtorno de ansiedade generalizado. Beleza, transtorno de ansiedade generalizado. Aí todo paciente chegar no transtorno de ansiedade, você vai seguir aquele protocolo? Não. E se ele tiver outra patologia associada? Você está entendendo? É o que eu estou falando para vocês. O enxergar medicamento é muito além. Porque é uma droga que ela passa pelo organismo, depende de metabolismo, depende de ser absorvido, depende de ser eliminado, depende de um monte de coisa. Então por isso que é muito além, tá? Então a gente tem que ter essa visão sempre bem ampla. Então nós temos 3 aulas e nós temos medicamentos que agem especificamente sobre cada um e tem medicamentos que agem sobre os demais. Eu dei alguns exemplos do valproato e topiramato, que eles agem sobre múltiplos mecanismos, né? GABA-transaminase, succino-aldeideshidrogenase, age sobre agonista de GABA-A, canais de sódio, canais de válvula tipo T, um monte de coisa. Mas vamos falar daqueles que têm ação específica direta, né? Exemplo, potencializadores do GABA. Eu coloquei aqui, ó, os potencializadores do GABA podem agir como agonista de receptor GABA, são agonistas alostéticos do GABA. Exemplo, barbitúricos, benzodiazepínicos, são agonistas alostéticos do GABA. Então a ação deles está em potencializar o efeito GABAérgico, né, do neurotransmissor GABA. Depois nós temos aqueles que promovem inibição da degradação do GABA. Exemplo, a vigabatrina faz isso. E nós temos aqueles que promovem inibição de recaptação, que é a tigabrina, que também faz isso. Então a gente percebe que esses sim, eles têm um mecanismo direto, né? Principalmente a vigabatrina e a tiagabina, que foram drogas planejadas. Elas foram trabalhadas para ter esse perfil de ação. Porque principalmente a vigabatrina. Tá? Depois, os inibidores de canais de sódio, tá? Também de ação mais direta. Exemplo, a carbamazepina e a fenitorina. São as drogas mais conhecidas com essa ação. Drogas antigas, cheias de problemas, né? De efeitos colaterais, de interações medicamentosas, tudo mais, mas ainda bastante utilizados, porque são medicamentos baratos, acessíveis, né? E quando a gente fala de saúde pública, são muito utilizados, tá? Então são medicamentos ainda bem efetivos, mas elas têm problemas. Exemplo, coloquei alguns aqui na frente. A fenitorina depende de metabolismo hepático intenso. Com isso, tenho que avaliar muito bem se o paciente não tem lesão hepática, se ele vai conseguir transformar a droga e eliminar. Ela também possui alta afinidade à proteína plasmática, então também tem que tomar cuidado para ver. O paciente está usando varfarina, não uso. O paciente está utilizando anti-inflamatórios. O anti-inflamatório vai deslocar a fenitorina, né? Vai aumentar a biodisponibilidade. Então, essas interações eu preciso estar atento. A fenitorina também causa hiperplasia gengival, né? Óbvio que é uma incidência baixa, mas causa, você saber, né? Porque se acontecer, se o paciente apresentar, eu preciso saber que é da droga e não ficar maluco achando que é qualquer outra situação. Mas se que é algo específico do fármaco, ela pode gerar hiperplasia gengival. Tá? Então são alguns pontos aqui específicos da fenitorina. A carbamazepina é um potente indutor, né, do citocromo P450. Então ela interfere em questão de metabolismo, né? Metabolismo hepático. Então também a gente precisa ter cuidado, né, em relação ao uso da carbamazepina, tá? Em função do metabolismo hepático que ela promove, tá? Perdão, gente, eu coisei aqui, ó. Desculpa. Só o termo aqui eu errei. Todo mundo, quem tirou foto, apague e coloque no papel. Apague. Tá? Então ela interfere em questão de metabolismo. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, tá entendendo, em relação à droga, tá? Essa aí que cai, professor. Oi? Desculpa, quem foi? Quem foi que colocou? Professor, mas ela não é indutora? Ela é indutor também, a Ela vida dela usa ela reduz É a cabeça, gente, cabeça. a meia-vida dela mesmo. Então tava certo. Ela cai para 15 horas. Desculpa. Relaxa. Eu sei mesmo que é isso, professor. Vai. Na prova. Então, Parece que é como? É, quer ver assim? Você vai mudando. Vai ser segunda, 6 vezes.
É água. Eu não tomei nenhum ainda, pessoal. Eu fiquei meio triste. Quem são os inibidores, pessoal? Uma droga inibidora. Vocês lembram? Os azóides, todos os azóides, antifúngicos. São os medicamentos que a gente tem mais problema de indutor e inibidor enzimático, que é a carbamazepina e os antifúngicos. Toda vez que vocês prescreverem um antifúngico, ou vocês prescreverem o anticonvulsivante, no caso aí a carbamazepina, são os medicamentos que têm mais problema de interferir no metabolismo de outros fármacos. Certo? Vamos lá, eu coloquei até do lado lá, tá? Porque isso aqui é um literal, né? O ranking dele que traz até essas informações cinéticas aí. Por último, inibidores dos canais de cálcio. A gabapentina e a pregabalina atuam nos canais de cálcio na subunidade alfa-2-delta, modulando, né, esse canal de cálcio. Tá? São fármacos que modulam a entrada de cálcio e, consequentemente, na liberação de neurotransmissores. Porque nós sabemos que o cálcio, a entrada do cálcio no terminal sináptico é que vai fazer com que as vesículas sejam exocitadas. Então, existem fármacos que possuem múltiplos mecanismos, já falamos. Existem fármacos que possuem mecanismos específicos, isso também aqui é muito importante. O Ricardo está de olho, né? Ele sabe que eu já falei muito isso em sala e dei muita ênfase. Professor, por que você dá ênfase em alguns detalhes? Porque é aquilo que a gente tem que ter mais atenção. É que faz parte da rotina. Exemplo, esses fármacos têm uma indicação muito específica, né? Quando a gente fala de um tema específico, que é a crise de ausência. Então, temos que guardar. Valproato normalmente é o mais usado, depois o clonazepam, depois a etoxicimina. Tá? Então, são 3 fármacos aí. Existe literaturas que falam assim, crise de ausência anticonvulsivantes. É um erro? Não, não é um erro. Só que quando a gente vai pegar artigo mais pontual, falando realmente os medicamentos mais específicos de melhor estabilização, são essas crianças aqui. Exemplo, tem lá no, se eu não me engano, é o Budman fala muito da fenitoína, para tratar a crise de ausência. Tá? Então, são conceitos, né? Conceitos gerados. E aqueles nomes comerciais? Hã? Aqueles nomes comerciais. Nome comercial? Não, não precisa guardar nome comercial, não. Depaquene, Depacote aqui, né? Rivotril, não precisa. Só na hora dos preceptores de vocês. Vocês vão ver que médico ama nome comercial, né? Já não gosta de prescrever pelo nome comercial. Aqui eu não coloco isso não. Gente, posso apagar? Opa! Professor, se eu cometer um erro na prova, gente, tá errado. Não é porque é o professor que ele muda, não, tá? Hoje, professor, se você errou, professor, eu não posso. Tem que dar uma margem de erro. Não pode. Aqueles 3 usados para crise de ausência, todos os 3 interferem na formação de glutamato? Ou é só o clonazepam? Não, o clonazepam não interfere em receptor AMPA, tá? Quem interfere lá é os barbitúricos. Barbitúricos mexem em receptor AMPA, topiramato pouco. Tá? Eu coloquei o topiramato no canto aqui, o topiramato pouquinho, tá? E deixa eu ver o que mais. Tem mais eles. Fenobarbital, né? É, o fenobarbital, que é barbitúrico. Já saiu o calendário de prova? Já. A nossa tá que dia? Último dia, A sexta-feira. última vez. Pra acabar com a psicologia. Amanhã vamos sair daqui para comemorar. Gente, eu acho que é uma dica, né? Pra gente sair daqui pro boteco. Também vai. Do nada quando começou. Vamos fazer uma vaquinha, vamos fazer uma vaquinha. O Tadeu paga metade. O Tadeu paga metade, o restante Vai estar de vídeo.
Vê se tem. Olha essas janelinhas, vê se foi sofrer. isso aí, um retardado. Lembrando que tome cuidado para não confundir antidepressivo com ação antidepressiva e antidepressivo com ação ansiolítica. Certo? Vou repetir. Ó. Cuidado para não confundir indicação clínica. Vai cair os dois na Indicação clínica e indicação clínica. Nome de classe é nome de classe, medicamento é medicamento. É isso que eu venho falando com você. O grande problema, eu não acho neurofarmacologia difícil. O que eu acho difícil são esses conceitos. Medicamento ser usado para muita coisa. Isso confunde a cabeça da gente. Agora, exemplo, se for para estudar, eu prefiro estudar sistema nervoso central que antibiótico. Guardar aquele monte de nome de antibiótico. Agora que a gente não estudamos todas as classes, deixamos as 4 sem estudar. Mas eu acho que um tema que não é que seja mais difícil, o problema é esse. Se tivesse que ansiolítico, nós íamos falar um pensamento. Agora, quando a gente está falando de antidepressivo, pensando na depressão, nós estamos pensando em depressão. Agora, complicação, depressão, certo? Beleza, a patologia é depressão. Aí eu tenho depressão leve, eu tenho depressão moderada, eu tenho depressão grave. Ou chamada de depressão maior. Ok? Então são condições diferentes. Lá na ansiedade, a ansiedade também tem regramentos lá. Só que lá na ansiedade, gente, os antidepressivos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, são os mais usados em ponto final para todos os perfis de ansiedade. Normalmente eles são primeira escolha, para a grande maioria. Então lá eles são bem mais específicos. Aqui não. Aqui quando a gente pensa em depressão maior, ele já sai de cena. Então não vou fazer manejo para paciente que tem depressão maior, pensamento suicida com fluoxetina. Aqui eu já penso em usar no mínimo a amitriptilina, nortriptilina, ou utilizar um imal, por exemplo, a fenilzina. Tá? Então é uma situação aqui distinta. Então só para a gente se ater a isso. Falando sobre isso, aí de novo aquela situação. Primeira coisa, eu preciso guardar o nome dos fármacos. Por isso que eu coloquei os mais importantes, quase todos. Tá aí, pelo menos o que a gente mais utiliza na prática, está quase todos aí. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que também podem ser chamados de inibidores seletivos da captação de serotonina. Já falei isso aqui também para vocês, não está errado. Então, se tiver em algum lugar, não tem problema, dependendo do autor que a gente capta a informação. O Hang chama de inibidor seletivo da captura de serotonina. Ele chama assim. Agora, a maioria dos autores fala recaptação, porque eles entendem que é um processo de recaptar. Porque como ele foi liberado, você vai lá e recapta ele. Porque aí ele entende que é captura, porque não é uma recaptação, porque é a primeira vez que ele tem captura. Então é questão conceitual. Então vamos lá, dentro dos inibidores seletivos temos fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram e estalopram. Esses são os mais usados. O estalopram e o estalopram são enantiômeros, que eu já falei para vocês. Enantiômeros. Eles são, tem um negócio do carbono quiral lá, exatamente. Que é o lado destrógeno e o lado levógeno. São dois lados diferentes da molécula. É como aquele exemplo que eu dei do esomeprazol e do omeprazol das mãos. Tem um radical para a esquerda, outro tem um radical para a direita. Aí muda algumas questões cinéticas do medicamento. A sertralina, já coloquei a peculiaridade dela. A sertralina eu sempre gosto de deixar, porque os autores trazem muito. Esse dia eu estava lendo até um trabalho científico bem legal de um aluno, não sei se era de farmácia, medicina da outra, fez um artigo bem legal falando sobre depressão e ele citando. E ele lá, ele puxou bem vários autores falando bastante da sertralina e essa questão da dopamina. Por que em alguns pacientes a sertralina tem um ajuste melhor? E aí ele tentou linkar a dopamina em relação, puxando para a depressão, o que ela pode estar relacionada ao déficit dela, à depressão. Então por isso que tem muitos estudos ainda, gente. Sistema nervoso central, medicamento é o que mais pesquisa, Porque você às vezes não cabe. Por que esse paciente está bem com a paroxetina e não está com a fluoxetina? Se eles são inibidores seletivos de recaptação de serotonina, qual que é a diferença? Foi por causa da minha vida que mudou um pouco? Será qual que gerou isso? E realmente isso acontece muito de paciente para paciente. Às vezes o paciente não se adapta bem com o fármaco, a gente muda, ele acaba a ter uma ação melhor, ok? A fluoxetina é o protótipo, e da paroxetina eu gosto sempre de trazer uma informação que é muito bem na bula da paroxetina.
que nos primeiros dias de tratamento ela pode causar como se fosse uma piora do quadro clínico. O paciente tem pensamento suicida, tal, então é um medicamento que requer um cuidado inicial, que vem muito claro lá na frente. Depois nós temos os que a gente chama de dual, né, que são os inibidores da recaptação de noradrenalina e serotonina. E aí, como o próprio nome já diz, né, igual eu falei para vocês, gente, o nome da classe já diz o mecanismo de ação. Então, você já tem no nome da classezinha qual o mecanismo de ação sobre eles, que é inibir a recaptação de serotonina, e aqui no caso de serotonina e de noradrenalina. Lembrando que a principal proteína de recaptação de serotonina é a SERT, de noradrenalina é a NET, como lá do GABA é a GAT, principalmente a GAT. Cada neurotransmissor tem suas proteínas de recaptação. Ok? Fármacos, venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina. Tá? Principalmente da venlafaxina, os demais, os livros não falam tanto, mas da venlafaxina, a dose dela é muito crucial para entender a resposta. Eles falam que as doses iniciais de venlafaxina, as doses menores, posológicas, elas não têm uma ação tão intensa sobre a recaptação de noradrenalina. À medida que você aumenta a dose, isso eu estou falando dentro do índice terapêutico, a dose mínima e dose máxima. Estou falando você fazer uma superdosagem. Às vezes você inicia com a dose mínima e você começa a evoluir. À medida que você evolui a dose, você aumenta de forma muito proporcional a recaptação de noradrenalina. O que ele deixa uma mensagem para a gente? Se você quer uma ação mais intensa sobre a recaptação de noradrenalina, precisa de uma dose um pouco maior. Porque se você prescreve uma dose menor, ele vai ter um efeito similar aos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Certo? Então, é só mostrando a questão da seletividade de algo, está muito ligada à questão do aumento da dose. À medida que vai aumentando a dose, proporcionalmente ele consegue ter um avanço maior sobre essa recaptura de noradrenalina. É parecido com a sertralina, só que no lugar da noradrenalina Não, a sertralina, hoje a literatura traz muito isso sobre ela, principalmente por ela ser seletiva em recaptação da serotonina. E aí, para mostrar, por mais que ela está dentro dessa classe, ela não é seletiva. Tá? Agora aqui não, aqui a gente já sabe que não é seletivo, mas aqui é só para mostrar essa intensidade. Falando assim, doses menores, se você está usando a venlafaxina, ela vai ainda dar muita preferência em não recaptar a serotonina. A ação sobre a noradrenalina é baixa. Okay? Depois os ADPS, né, os tricíclicos. Os tricíclicos, eles têm mais efeitos colaterais, principalmente efeitos colaterais com boca seca, retenção urinária, constipação. Tá? Os efeitos colaterais dos tricíclicos são maiores, mas também os efeitos positivos eles são melhores. Então, para tratar a depressão maior, tanto que esses fármacos, eles acabam tendo mais indicação clínica. Tá? Óbvio que aqui a gente está falando do que, pessoal? Depressão. Mas se a gente estivesse fazendo uma prova de neuro, vocês estão lá no quarto neuro, a professora fala assim, quais as indicações clínicas de amitriptilina? Aí você ia chegar lá assim, depressão, ansiedade, enxaqueca, né, Gabi? Enxaqueca, dor neuropática, entendeu? Então você vai um monte de coisa. Isso é muito por quê? Justamente por essa não especificidade. Porque aqui, inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Aqui já é o que, gente? Noradrenalina e serotonina. O Nzinho de noradrenalina é serotonina. Agora aqui já entra a dopamina. E aqui são, de forma geral, as monaminas. Então, que vai diminuindo a seletividade. A gente fala do mais seletivo para o menos seletivo. Tá? Então é óbvio que, qual que é o conceito básico da farmacologia? O conceito básico. Ele é um conceito básico e geral, principalmente da farmacodinâmica. Quanto mais o fármaco é seletivo, ele tem menos efeitos colaterais. Isso é um conceito muito geral e básico, porque nem sempre é assim. Porque quando a gente pega os anti-inflamatórios, os antisseletivos, os AINE-seletivos, eles têm muitos efeitos colaterais. Mas o conceito básico da farmacologia é assim, quanto mais eu tenho fármacos seletivos específicos de um alvo, eu tenho menos efeitos colaterais. Isso é claro aqui. Se você perguntar para mim assim, professor, quais medicamentos que têm mais efeitos colaterais? Os maus.
Depois, aí a gente só subir escada. Pega esse. Tá? Então por isso hoje, quando você vai ler alguma coisa sobre mal e a DTS, sempre vai falar assim, ó, hoje existem drogas mais seguras, com menos efeitos colaterais, que são mais indicados, que são os dois aqui de cima. Mas, porém, todavia, em alguns quadros específicos, a gente precisa utilizá-los, né? Principalmente questão de depressão maior, tá? Então, só para recapitular. E aqui eu coloquei um textinho tentando colocar alguns pontos que eu acho importantes. Os antidepressivos mais usados são os seletivos de recaptação de serotonina, isso tem que ficar claro, porque quando eu falo de depressão, eu estou falando de algo, não estou falando de algo, não especifiquei um quadro clínico de ninguém. Estou falando de depressão de forma geral. Mesma coisa eu perguntar para você, quais são os medicamentos mais usados para tratamento da ansiedade? Antidepressivos. Pronto, vocês responderam. Eu não falei que era quadro agudo, crônico, que era tarde, que era fobia, nada. Estou fazendo a pergunta geral. É a mesma coisa a gente fala assim, o que hoje é mais usado na hipertensão? Se a gente for avaliar estatística de medicamento, são os vasodilatadores, gente. Captopril, losartana, não é isso que é mais usado? Então a gente fala vasodilatadores. Esses são os mais usados, né? Vasodilatador, diurético, então é uma pergunta muito geralzona. Aí quando a gente vai para um quadro específico, é óbvio que dentro de um quadro específico a gente tem, né, os fármacos inseridos. Mas aqui é uma pergunta geral. Porém, sua indicação deve levar em consideração o quê? O quadro do paciente. Eu estou falando assim, ó, eles são mais usados, mas, porém, temos quadros específicos, e nesse quadro específico você vai ter que avaliar o que é melhor. Mas, de forma geral, são os mais utilizados. Na depressão leve, os IS e RS, né, são os mais usados, porém, em quadros graves são utilizados os tricíclicos e os imãos, okay? Mesmo sabendo sobre os efeitos colaterais. Mesmo dentro da subclasse, os fármacos possuem ações diferentes, tanto farmacocinética como farmacodinâmica. Isso é claro. Porque o paciente A se comporta bem com determinado, o B já não se comporta bem, ou mudo, ele já se adapta muito bem e assim vice-versa. Isso dentro do mesmo subgrupo. Eu não estou falando agora mais de antidepressivos. Eu já estou falando assim, ó, dentro dos tricíclicos eles têm diferença. Dentro dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, eles têm algumas diferenças. Então, existem diferenças, sim. Ou seja, cinética, ou seja, dinâmica. Né? Exemplo, o escitalopram, ele tem uma maior meia-vida do que o citalopram. Então, isso é uma diferença farmacocinética. Exemplo, eu coloquei aqui uma farmacodinâmica. A sertralina, mesmo pertencendo aos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ela também age de forma fraca na recaptação de dopamina, tá? Que é um outro neurotransmissor. Então, óbvio que é uma ação, né, diferente. Certo? Fechou, Tadeu? Ficou claro, Tadeu? Beleza, gente? Conseguiram acompanhar? Então, gente, é pegar o material, todos os slides, material, literatura, e afunilando, e vendo aquilo que é mais específico. Cara, eu guardo isso aqui que é o básico, aí eu vou com o meu material para aquilo que eu tenho mais denso. Agora, exemplo, eu não sei nem isso aqui ainda. Aí o cara tá lá no Google. 10 páginas só sobre fisiologia, depois mais 20 sobre patologia, para ele chegar no medicamento, mas ele não sabia nem o nome dos fármacos ainda. Tá? Então vamos pegar aqui, guardo o principal. Depois que eu guardei aqui, aí sim, eu vou pegar o material, agora eu vou atrás, né, do geralzão. Certo? Mas isso aqui é algo que todo mundo tem que saber. Na revisão é o básico, isso aqui. Porque você sabendo isso aqui, você já tem meio passo, né, para a felicidade, ok? O que você quiser, Tudo certo, gente. Eu confio em vocês. já é bem.